depois da pesca, depois Eu sei. Portanto, isto estar a fazer praia não é permitido. É permitido sim à senhora sair de casa para acompanhar as crianças na atividade física, caminhar, curtir duração. Agora, a prática balnear... É a primeira vez que estão a sair, não saem por causa de terem que colocar a máscara. E é muito complicado. Tentei arriscar, só a alegria de vê-los a correr lá de baixo até cá de cima, valeu a pena. Por isso, só isso já valeu. E pronto. e pronto, estou a ver. É uma maravilha, não é? Mas não parece a Mel, isto não é o discurso Eu típico. pá, sério, é do horrível. Norte, eles não Mas sabes o que é que me faziam assusta mais? É que os gajos no Algarve querem pôr, de facto, pessoas privadas a fazer isto. Imagina o fim da casa. Pois é. Sabes, havia um restaurante em Coimbra e que tinha uma coisa que não se podia dar beijos. E uma vez foi toda a gente lá para baixo, para o pé do rio, e começou tudo aos beijos na boca uns aos outros. E o homem ficou passado, pá, porque tinha um anúncio e depois assim o proibido, estás a dizer, proibido de beijar. E o pessoal foi às tantas tumbas e começa tudo aos beijos uns aos outros lá embaixo, e o homem acho que chamou a polícia, já não me lembro bem, mas era do género. Não. Brincar com os baldezinhos, não. Estava à espera do senhor Arranja ir uma ter com algo. pranchazinha. As Algum crianças nudista. vêm de casa com a mãe para a praia, mas depois não podem, não há ninguém à volta. Aliás, a única pessoa que pode estar a contaminá-los é a Polícia É a Marítima. polícia. Exatamente. Mas já agora, Susana, eu não acho que seja a comparação só com a Mel. Eu acho que para mim soa mais a comparação com aquela pessoa que está na porta da discoteca. Mas é um misto. Tens que ver que isto é uma nova profissão. É uma profissão com competências. Tens razão. É pós-Covid. Olha, eu tenho que ir pôr as gotas. Vá. Boa noite, bem-vindo a mais um episódio do Volta ao Dia em 80 Minutos. Esta semana vamos falar do capital erótico dos políticos, de como vai ser uma próxima eleição em tempo eleitoral, de como vai ser uma próxima eleição em tempo de pandemia. Falamos de democracia eletrónica, da Elle e da Vogue, e também falamos de mulheres, não é, Susana? É, Carlos. E da praia. Da praia! Da praia, pá! Então é um polícia que está a dizer a duas crianças com baldinhos de praia, isto não é permitido. Os meninos Estas são não as têm que piadas fazer soviéticas, do burocrata soviético, não é? Isto, Força, Carlos. Posso só introduzir mais uma coisa? Eu acho que, no fundo, esta Polícia Marítima vai ser substituída por agentes da EML. Vão ver se as pessoas estão bem estacionadas na toalha. Exatamente. Vê-se mesmo. Isso tem selo. Isso tem Empresa selo na Municipal de toalha. Estacionamento a Praia Mar. Exato. Mas, Estou já a dar aqui ideias aos senhores da EML para mudarem, fazer um modelo de negócios, não é? No Não verão, vão ser precisos sequer os seguranças privados, nem burocratas soviéticos. basta a EML. Pronto, ok. Vê-se mesmo que saíram um bocadinho de casa. Estão com energia. Upa, Deve ser da hora, sabes? não se calam. Vamos fazer um exercício, comparação com anteriores e vê-se mesmo que apanharam um raiozinho de sol esta semana. Saíram de casa, deram Talvez. 3 passos. Mas se tu quiseres falar, não que haja uma analogia possível entre o Não, queria burocrata eu queria soviético falar, mas... e a ti próprio. Tu queres falar, mas não te vais armar em burocrata soviético. Não, queria falar em uma aristocrata britânica. Faz-me lembrar, esta história das férias, faz-me lembrar aquela deixa de Downton Abbey, aquela senhora mais velha que era aristocrata, não é? E os tempos começaram a mudar a seguir à guerra e estavam numa conversa, isto a propósito, tu falaste de férias, e às tantas a conversa começou a falar de fins de semana e ela diz assim, weekend? What is a weekend? Eu nunca tinha trabalhado evidentemente, e agora fizeste-me lembrar por causa das férias. Férias, quem trabalha, porque quem não trabalha Exato. não tem férias. Mas a questão neste momento é que as férias simbolizam a ruptura com esta rotina que as pessoas não querem assumir que é uma nova rotina. Eu estava-me a lembrar do outro dia e daquele vídeo que a China fez com os Legos, e dizer, nós avisámos, e estava a pensar uma outra coisa. É verdade que a China avisou,
ninguém foi acreditar no aviso, porque toda a gente achou que se aquilo fosse verdade, seria uma disrupção tão grande do cotidiano que era melhor acreditar que não fosse acontecer. E, portanto, nós estávamos nessa dinâmica. Neste momento, estamos numa dinâmica social diferente que é, isto vai passar, não é? Já percebeste? Isto vai passar e, portanto, tudo vai melhorar. Isto é só a gente esperar um bocadinho que se arranja uma vacina. Seja porque há já 1.400 voluntários para se inocularem, não é em Portugal, pronto, mas que já há pessoas que disseram, eu estou disponível para me inocular e para testar uma nova vacina, etc., para bem da humanidade. São jovens, que eu também li essa história. Exatamente. Sim. Sim, são jovens. Mas aquilo que se passa é que estamos todos a achar que a ciência vai resolver os nossos problemas e que vai haver uma vacina. E eu, de repente, lembrei-me de 1984, não por causa do George Orwell, que isso era a semana passada, mas 1984 por causa da... Não, também não, mas pronto, mas próximo. Mas tem a ver com a questão da SIDA e do vírus da SIDA, não é? Porque a gente diz SIDA, mas esquece que era um vírus também. É óbvio que todos os vírus são diferentes. Mas o que é verdade é que em 1984 nós acreditávamos, ou pelo menos os responsáveis norte-americanos acreditavam, que dentro de 2 anos, ou seja, em 1986, existiria uma vacina. De 1984 para 2020 passaram quantos anos? Estás a ser otimista então, não é? Foi ontem. 36, portanto, 36 anos sem vacina, o que quer dizer, eu apenas estou a colocar, a dizer que vai ser, quanto mais tempo passar, e nós não estivermos numa lógica de pensar o pior e esperar o melhor, mais problemas vamos ter, porque vamos introduzir uma série de soluções que vão ser remendos e que vão ter um preço muito mais elevado do que aquele que nós estaremos disponíveis para pagar. Portanto, eu acho que... Diz isso. Não, é que eu acho que nós estamos, no fim de contas, a ter a mesma reação que tivemos acerca do aviso do vírus agora para a ideia de que vai passar rapidamente, porque não queremos acreditar que possa demorar muito tempo a passar, porque o custo social para as nossas vidas de demorar muito tempo a passar é enorme, mais uma vez. O Guardian fez uma reportagem interessante sobre a inclusão e a crise da SIDA na comunidade gay, ou enfim, na altura na Inglaterra, nos anos 80, nos Estados Unidos, de como é que essa comunidade, perante este é também um vírus devastador, e como é que a comunidade se adaptou, apesar dos mortos e apesar, no fundo, funcionou como um laboratório social à Van Lalete, não é? Do que se está a passar com a pandemia. Mas eu queria, a propósito ainda da história que a senhora estava a contar nas praias, o polícia, era um polícia, não é? Eu acho que vi uma fotografia. O que se passou aqui é um pouco... Tens que ver o vídeo. A maldade sente-se no vídeo. Sente-se. Isso faz-me lembrar quando eu fui de avião durante a Guerra Colonial, sim, que eu já sou muito velho, durante a Guerra Colonial eu fui de avião... Durante a Guerra Colonial fui de avião para Moçambique, porque o meu pai estava lá no norte em Tete. E não havia hospedeiras nos aviões, eram soldados. E então eu queria ir à casa de banho e o soldado disse: não, eu levo. É claro que passado um bocado voltou e a minha mãe que foi comigo. Pronto, porque desistiu, achou que não tinha jeito para aquilo. O que eu acho também é que o caso da praia os polícias marítimos não têm jeito para lidar com crianças com baldes de areia. Não foram treinados para lidar com o perigo de crianças com baldes de areia. Eles foram treinados para lidar com pessoas que fazem coisas, como por exemplo levar motas para cima das dunas e entrar pela praia, estar a fazer fogueiras, não sei o quê. Portanto, aquilo que a Susana estava a dizer é muito sintomático, porque também reflete, não é má vontade do polícia, mas eles não foram preparados para lidar com este tipo de situações e, portanto, deveriam ter tido algum tipo de formação, não é? Aí está um bom paralelo para fazer entre democracias e autocracias, porque de facto nas autocracias as pessoas também, isto funcionou porque as pessoas são muito disciplinadas, não é? Elas obedecem, sabem obedecer, e os governantes sabem disciplinar e sabem ordenar. E as coisas funcionaram porque manda quem pode, obedece quem deve.
e por isso as coisas funcionaram. Ou vais para a prisão. O custa mandar, querias obedecer. Estás a fazer uma apologia perigosa, é? Não, isto é António de Oliveira Salazar. Sim, exatamente. Já estávamos na guerra colonial, também podíamos agora ir para o António de Oliveira Salazar. Isto eu queria dizer a propósito, porque a China não voltou, não há um novo normal, voltou ao velho normal. E voltaram as manifestações, ou pequenas concentrações. Este fim de semana foi ontem, aliás, domingo. O que aconteceu foi, eu já conto o resto, mas a propósito da história da praia, como aqui passa a ser proibido ajuntamentos por causa do distanciamento social de mais de 4 pessoas, o que é que a polícia, antes de haver sequer uma manifestação, há assim uns slogans que alguém grita ou vai gritando ou aparece alguém vestido de preto. Então os agentes, que são em muito mais número do que as pessoas e os transeuntes, o que é que fazem para deter as pessoas? E ontem foram 200 e tal pessoas detidas à noite, assim, pumba. Estão 2 miúdos aqui e estão 2 pessoas mais velhas ali, o agente chama-os e diz: isto é, anda cá. Então estão mais de 4 ou 5 e prendem. Então, pumba. Brilhante. Isso faz-me lembrar a lógica do Lucky Luke e do Jesse James, que é uma das dimensões filosóficas que influenciou a minha adolescência e que me continua a acompanhar, que é um momento de diálogo do Jesse James com um dos seus irmãos, em que, ao assaltar uma carruagem, ele diz: mas só há pobres aqui e nós não é suposto só assaltarmos os ricos. E o Jesse James vira-se para ele e diz assim: vários pobres juntos dão um rico. E, portanto, é sempre a dimensão. Agora fizeste-me lembrar dessa. Portanto, se não é possível prender as pessoas que elas estão separadas, junta-se para depois prender. Mas, apesar de tudo, nós estamos 10-4. Acho que estamos a ganhar. Porque nós são 10. Não é suposto haver ajuntamentos de mais de 10 pessoas. E aí são de 4. Portanto, as democracias é 10, as autocracias é 4. Em Milão aconteceu uma coisa parecida. Gerentes da restauração, proprietários de restaurantes, como há estas novas normativas para o distanciamento, atrasos nos pagamentos, a burocracia encrencou um bocado. Pronto, fizeram uma manifestação, mas respeitando as normas de distanciamento físico. Portanto, estavam com cadeiras dos restaurantes, todos a 2 metros de distância, numa praça, todos sentados, mas com megafone a protestar. A Polícia Municipal pediu às generalidades os nomes e depois os multou 600 euros cada um, por terem ocupado o espaço público num momento de perigo, como se fosse uma manifestação, uma multidão, uma aglomeração de pessoas. Eles estavam a respeitar as distâncias. Mas, mesmo assim, foi uma multa de 600 euros por cada um, que depois o ministro da Economia pediu ao presidente da Câmara de Milão de cancelar, porque achou um exagero, uma coisa, pronto, pouco digna. Mas, olha, pimba, 600 euros por uma manifestação. E eles são os dois do mesmo partido? São. Pronto. Então, ok. Assim é mais fácil. Mas na Coreia do Sul houve um novo surto, por causa E aqui também. de terem, podemos dizer, ganho este desafio da contenção social. Abriram todos os lugares, até os clubes noturnos. É um jovem, parece, com 29 anos, contaminado, entrou em vários clubes numa noite e agora há 60 casos de contaminados. A polícia fechou 2.000 discotecas e bares. Na Coreia do Sul, portanto. Sim. Não na do Norte. Portanto, o vírus não faz desconto. Continua a não existir casos na Coreia do Norte, pois não? Não. E também não há homossexuais no Irão, não é? O mundo é muito diverso. Deixa-me só dizer isto. Diz. É que é um bocado grave, só por isso. O quê? Estava a contar que a China voltou ao novo... A China daqui a 3 semanas vai conseguir reunir a Assembleia Nacional Popular, que é um bocadinho o órgão legislativo do regime.
E até lá vai começar a fazer uma série de aniversários, vai começar a acontecer uma série de aniversários. Tiananmen, outra vez, foi quando despoltou todas as manifestações do ano passado em Hong Kong. Eles substituíram e endureceram o regime, trocaram, digamos assim, pombas por falcões, e o que aconteceu ontem foi mesmo grave, e a esta hora há um comunicado de 7 associações de imprensa aqui em Hong Kong a condenar a atuação policial ontem em pequenas concentrações que levaram à detenção de 200 pessoas. O que é que aconteceu, nomeadamente com os jornalistas? Houve agentes que obrigaram os jornalistas que são novos a ajoelharem-se e a prostrarem-se no chão e a impedirem de filmar e de fazer reportagem. Foram identificados e foram detidos e foram gaseados com gás-pimenta a muito curta distância. Isto é só para dar um cheirinho do que aí vem, não é? Eu acho que a partir de agora vai haver um endurecimento muito maior do que aconteceu o ano passado. E o ano passado houve cenas de violência muito graves, muito feias. A cidade ficou paralisada também por vários meses. Eu acho que falamos às vezes em estados falhados. Eu acho que Hong Kong. Hong Kong é o estado falhado. Ameaça tornar-se uma cidade de estado falhado, não é? Pela intervenção da China e também, enfim, por toda a dinâmica política que se vai gerar, que é uma dinâmica de violência. Há quem acredite que possa ser uma nova Irlanda do Norte, não é? Um conflito de baixa intensidade. Eterno, que se eterniza sem solução, porque ninguém quer assumir a incapacidade do resolver. Eu só queria mostrar estas imagens. Esta semana estava aqui a falar com um amigo meu que costumava ver estas imagens no Parlamento em Taiwan. O que aconteceu esta semana foi a segurança irrompeu pelo Parlamento adentro e houve deputados, eu vou-vos mostrar a fotografia, a tentar escapar aos seguranças, descalços, já meio despidos, e a treparem pelas paredes, que é literalmente assim. Não sei se conseguem ver esta imagem. Taiwan? Hong Kong. Ouvi Taiwan. Sim. Há uma semana os repórteres da Reuters ganharam o Pulitzer para a fotografia pela cobertura dos acontecimentos do ano passado em Hong Kong. E o que aconteceu foi que a imprensa oficial veio dizer que os Pulitzer perderam a reputação, uma vez que estão a premiar apenas um lado da contestação em Hong Kong, não é? O Global Times, por exemplo, não é? Que é próximo do PC ou do município de Pequim, acho que é mais assim, e veio desacreditar ou tentar desacreditar. Só para acabar este capítulo da China, há uma guerra, não sei se perceberam, entre a imprensa nos Estados Unidos, a imprensa chinesa nos Estados Unidos e a imprensa americana. Ontem, sexta-feira, houve um novo capítulo porque os Estados Unidos decidiram limitar os vistos da imprensa dos jornalistas chineses acreditados nos Estados Unidos a 3 meses, renováveis, quando os vistos eram. Isto em resposta já a uma série de represálias que tinha havido a semana passada, e agora a China, hoje, na conferência de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, lamentou, pediu que o governo do Putin, desculpem, ato falhado. Ato falhado. Assim, Putin, não, está tudo bem. Do Trump corrigisse o erro e ameaça mais represálias em relação à já escassa presença dos médias chineses nos Estados Unidos. Carlo, mas teve também aquele caso com Taiwan, se não me engano, que tinha sido convidado pela Organização Mundial da Saúde para os Estados Unidos e o governo chinês pediu para não convidar. Isso é uma novela. Sim, é uma novela. Faz 20 anos que o Negri e o Michael Hart publicaram o Império, salvo erro. Querias falar dos Estados Unidos e da liberdade e da Constituição americana, não era? Queria falar de uma reportagem que li hoje no Washington Post sobre este domingo passado, foi Dia da Mãe nos Estados Unidos. Sim. Acho que um pouco por todo o continente americano. Aqui também foi. E é um dia tradicionalmente muito importante para a restauração, porque é o dia em que as mães não fazem o almoço, não é? Em que os filhos, não é? E oferecem, não é? Portanto, é claramente
um dia com chamemos-lhe assim, em que há alguma sentido de recompensa, não é? E que se faz essa recompensa faz-se pela restauração. E o problema da restauração é que nos Estados Unidos, de acordo com os Estados, existem regras, se estão ou não abertos. E li uma coisa muito interessante, a reportagem era a propósito de um restaurante no Colorado, numa cidade no Colorado, que fui ver os dados, tem mais ou menos o mesmo número de infectados que Portugal e mais ou menos o mesmo número de mortes, mas tem metade da população, portanto tem cerca de 5 milhões de pessoas. E nesse estado o governador, que é um membro do Partido Democrata, instaurou uma lei, digamos assim, de proteção, em que dá um conjunto, no fundo, de normas de como é que as pessoas se devem comportar de forma distanciada e estabelece as regras para o turismo e para a restauração. E o que é certo é que muitos dos restaurantes têm furado as regras. Ou seja, não servem apenas takeaway, passaram a receber pessoas lá dentro e não controlam o número de entradas. E isto atingiu assim um limite no Dia da Mãe, porque um dos restaurantes onde foi feita a reportagem nunca tinha tido tantos clientes sentados num dia normal pré-pandemia. Portanto, eles aceitaram todas as reservas e ainda encontraram, portanto, estava toda a gente à balda, não é? Muito juntinha, sem máscara, e a comer. E os jornalistas foram, não é, perguntar, não é, o que é que se passa aqui, e o responsável pelo restaurante, que é por acaso apoiado por um representante do Partido Republicano, veio dizer que ele estava a abrir o restaurante, não apenas porque existiam problemas económicos, e portanto ele tinha que manter o negócio a funcionar e já tinha estado 2 semanas fechado, mas porque ele estava no fundo, e eu até tomei aqui uma nota, a defender a América, o pequeno comércio e a Constituição. Através do ato de manter o restaurante aberto sem qualquer regra de distanciamento lá dentro. E esta era a questão importante, era a questão de acordo com ele e depois de acordo com o representante do Partido Republicano entrevistado e de acordo com a informação que eles colocaram sobretudo no Twitter como a hashtag Trump, né? Era a ideia que sair à rua é defender a Constituição. Isto também se passa assim no Brasil e a gente aqui podia fazer... Mas não com a defesa da Constituição, o que eu achei interessante. Exato. Foi a ideia de eles considerarem que isto não é apenas um ato, isto não é um ato de rebeldia contra o Estado, isto é um ato de defesa da Constituição. De uma Constituição que a Constituição americana, que é alvo das mais diversas interpretações. E tem uma outra coisa muito interessante, eles colocaram um texto que dizia: a nossa liberdade não acaba onde começa o seu medo. Onde começa o seu medo? O seu medo. Se tem receio de estar perto de mim, não entre no nosso estabelecimento. Ok. E esta é uma ideia interessante. Que é a ideia... Mas o que é que você vai passar, de fato? Acho eu que agora é aquilo que vamos viver todos também na Europa. Ou seja, todos teremos que gerir, tudo será a responsabilidade individual, não é? Portanto, se tiveres medos, não faças. Se queres assumir o risco, faças, desde que tenhas cuidado em não é? Fazer correr o perigo para os outros. Se este programa estiver a acertar em alguma coisa, porque a semana passada falámos da praia e a seguir a praia e as discussões sobre a praia ganharam outra amplitude. Não foi porque nos tivessem ouvido, foi só que a gente captou o ar do tempo. Fátima teve 2 santos... cara. Fátima teve 2 santos que morreram com a última pneumonia. E ainda ninguém, tirando a revista do JN, acho eu, ou do Correio de Manhã, ainda ninguém colocou isso na agenda. Porque isso podia fazer a diferença no número de pessoas que fossem aparecer. E se essa associação ainda ocorrer nas próximas horas, pode ser que os 3.500 GNRs que são destacados para Fátima não cheguem para lidar com a quantidade de pessoas que irá lá se a associação for feita. Portanto, nós não podemos também...
podíamos chamar o Rui e darmos uma lição de o Rui Tavares e dávamos uma lição de história sobre a espanhola, a gripe espanhola. Sim, sim, porque, aliás, eu tenho algumas dúvidas se o senhor do CDS que está no Parlamento Europeu não será um clone do Mau Ventura que está no Parlamento Português, porque eles estão cada vez mais parecidos, sendo que ainda por cima o que está no Parlamento Português parece ser muito mais inteligente e, portanto, muito mais eficaz do que aquele que está em Bruxelas. E, portanto, isso também não deixa de ficar... Estás a dançar tango, mas... Estava a pensar que é uma questão capilar que os distingue. Ok. Há uma questão capilar. O Nuno Melo tem bom cabelo. Sim. Assim. Será talvez a sua única... E o Mau Ventura tem mau cabelo. É um banal, não é? Não se distingue, não é? Mas eu diria que é assim, a sua grande... Já foste ao cabeleireiro, Susana? Não. Pronto, ok. Apanhei, é o cabelo pré-clarificado. Eu fui, e portanto, mas é a praia e o cabelo. E o cabelo, são opções, não é? A seguir ao 11 de setembro, li salvo erro no La Vanguardia espanhol, um artigo muito interessante sobre as políticas do cabelo que seguiram à emergência do Bin Laden como ícone mundial, e foi aí que começou a moda das barbas e dos cabelos e dos cabeleireiros, mas podemos falar nisso noutra ocasião. Não, mas isso é muito interessante, porque no Iraque, quando o Ocidente invadiu o Iraque com a coligação, as pessoas que tinham bigode raparam os bigodes todos. Portanto, houve um momento em que os bigodes desapareceram porque o Saddam tinha bigode. Uma estética, digamos, islâmica que invadiu um bocadinho o trend, não é? Os hipsters, afinal, são... Hipsters, exatamente, os hipsters. Mas olha que eu lembro... Eu tenho um amigo italiano. Agora temos também aqui o véu, portanto está perfeito, não é? Mas tens razão. Mas com máscara ou não? Tornámos-nos islâmicos. Não é para dizer que nós tendo a máscara, sim. É como se tivéssemos também... Uma coisa aqui com piada. Há uma coisa com piada. Já voltas ao CDS, Sr. Nuno Melo? Não, mas eu já não quero falar disso. Agora estava a falar da moda e das peles de leopardo na moda. Não, mas antes de falarmos da moda, que é super importante, também lembrarmos-nos que a Presidente da Comissão Europeia vai proceder com uma infração contra o Tribunal Constitucional alemão. Sim. Sim, essa história. Que julgou ser inconstitucional a Alemanha comprar dívidas europeias. Exato. O Banco Central Europeu comprar. Banco Central Europeu. Banco Central Europeu, não o alemão, o Banco Central Europeu. É o Banco Central Europeu. É a senhora Lagarde contra o Constitucional. Sim. Por interposta pessoa, o Banco Central Europeu só existe porque existem os outros bancos centrais que delegam e, portanto... Exatamente, ou seja, o Tribunal Constitucional alemão considerou que a lei europeia, ao contrário do que se poderia pensar, está hierarquicamente abaixo da lei alemã. O que é mais uma vez a questão da Europa alemã ou da Alemanha europeia. Esta é uma artimanha extraordinária, porque talvez a Alemanha vai se europeizar um bocado. Não é? Vai ser o quê, desculpa? Vai se europeizar um bocado. Europeizar. Não é a Europa que se torna mais alemã, mas pode... Isso foi na última crise. Agora, na última crise era a Europa ficar alemã. Agora estamos a Alemanha, nesta nova crise de colocar a Alemanha mais europeia. Sim. Curiosamente, sempre com o mesmo líder. A líder é a mesma. A líder é a mesma, mas não na Comissão Europeia. Claro. Mas como é que passamos do cabelo do Nuno Melo à senhora Lagarde? Eu gostava de dizer que tu estás perante um conjunto de pessoas aqui que são similares em termos profissionais a um amigo meu italiano, que é o Fausto Colombo, em que um dia ele contou-me a seguinte história, que tinha sido contactado por uma jornalista e que gostava de saber qual era a visão da sociologia para o facto desse ano as peles de animais estampadas estarem a ser utilizadas na roupa das senhoras. E ele teve que explicar que a sociologia não tinha grandes contributos para esse campo, que não poderia ter sempre. Pronto. Portanto, estás a ver aqui uma demonstração de que não é verdade,
porque nós conseguimos e conseguiríamos aqui fazer uma demonstração que se podem dizer coisas sobre a escolha da pele. Aliás, como tu sabes, eu tenho esta teoria que o mundo se divide entre a Vogue e a Elle. Pronto. É verdade, é verdade. Ele tem a semana inteira a falar disto. Aqui, para discussão, Já chegamos às... Carlos, mas pensa um bocadinho. Se tivéssemos que escolher, não é? Temos de um lado a Ursula von der Leyen, não é? Uma senhora sempre super bem penteada, não é? Ela está sempre impecável, ela parece sempre acabada de sair do último Salão Paris, não é? E do outro lado temos a Angela Merkel, que tem aquele ar que vai ao barbeiro da tropa. Sim. Claramente, não é? Que é aquele modelo, não é? Ainda muito RDA, não é? Sempre o mesmo corte, não é? Estás a ser um bocadinho misógina. Mas eu sou mulher. Claro, com certeza. Claro. Vocês é que não, aliás, eu estou aqui para garantir que vocês não são. Isso é engraçado porque eu estive a ler um artigo esta semana, voltou ao assunto, sobre o capital erótico, isto dentro de um quadro, eu não consigo dizer, Pierre Bourdieu, o capital social, económico, político, o capital erótico, que isto a propósito, na altura em que apareceu o Varoufakis, não é? Sim. O capital erótico dos homens, não é? E, ou seja, o desempenho social, a rede de relações, a forma do próprio corpo, na altura elogiava-se o Varoufakis e agora não sei quem, mas enfim, há assim uma série. Olha, em Portugal houve uma jornalista que nas últimas eleições europeias fez esta magnífica pergunta ao João Ferreira da CDU. Acha que o facto de ser bonito pode ajudar o desempenho do PCP nas eleições europeias? Não é? Então tem a ver com o capital erótico e que é sobretudo se pode ter este discurso em relação aos homens, porque em relação às mulheres, o que é que seria se nós agora começássemos a discorrer sobre o capital erótico das mulheres públicas, não é? Seríamos machistas. Seríamos machistas, pronto. Até que ponto é que o feminismo tradicional também consegue integrar este tipo de discussões? Susana? Boa pergunta. Eu posso falar da Madeleine Albright. Obrigado. Posso falar da Madeleine Albright? Vocês lembram-se da Madeleine Albright? Sim. Que é uma clone da Angela Merkel, não é? Não. A Madeleine Albright tem todo um outro capital. Como é que te chamaste? Capital erótico? Erótico. Pronto, eu não sei se podemos colocar exatamente erótico, mas tem um outro capital que é... Ela é inclusive alvo de estudos semióticos sobre o tipo de joias que ela colocava nas diferentes reuniões internacionais, quando, por exemplo, se reunia com a China ou que se reunia com a Rússia ou a Alemanha, e, portanto, há sempre uma dimensão da moda nestas questões. E, portanto, é assim, eu entre a Madeleine Albright e a Angela Merkel não escolhi nenhuma. Olha, contra o artigo, é este. Para falar, não. Homens políticos e capital erótico. Exato, é de uma socióloga espanhola, se posso dar o nome, que é Olivia Munhoz Rojas, que é doutorada em Sociologia pela London School of Economics e que faz esta elaboração à volta da estética visual, sexual, física do Varoufakis e de outros líderes políticos. Enfim, a Itália, neste aspecto, era particularmente prolixa em jogar com toda esta imagética com a estética, sim. A seguir ias dizer que a Cicciolina esteve no Parlamento. Pois, por exemplo. Mas aquele não era o capital erótico, mas pornográfico. Exato. Há uma diferença. Temos que... Sim, mas continuamos a ter, quando eu ligo aqui a RAI, há uma sensação esteticamente fortíssima na distinção, na maneira como as mulheres que representam os vários partidos entrevistados nos vários programas políticos aquelas portuguesas, não há dúvida. Uma política italiana é sempre bonita, pelo menos aquelas que são entrevistadas. Vai a Rosa Bindi, não, desculpa. É sempre uma coisa que tu dizes, olha, mas é um programa de quê? De política, ok. Mesmo a Alessandra Mussolini? Ajeita-se, sabe se ajeitar, sabe ser sexy, ou de qualquer forma, não há dúvidas. Estamos aqui no fio da navalha, não sei se repara. O fio da navalha, pois.
Está bem, então olha... Não é o fio interdental das cuecas, não. Que é melhor regressarmos à parte em que eu dizia Vamos que lá, o mundo CD. era Vamos lá, dividido El. entre a Vamos lá, Vogue El. e a Vamos El. lá. A Vogue e a El. Boa. Vamos lá. Pronto, essa parte. É simples porque a imprensa não nos diz apenas aquilo que surge à nossa volta. A imprensa também espelha, no fim de contas, os nossos gostos e os nossos comportamentos e tenta criar outros, por vezes. Mas é um conjunto disto tudo. E se nós olharmos para as capas, vemos que efetivamente o mundo hoje em dia parece ser dominado pelo Covid. Aquilo que não é Covid não é notícia, exceto quando é, e o caso português desta semana é muito interessante, quando há a morte daquela rapariga, daquela miúda, e que o cadáver, portanto, ela desaparece e há toda uma aura sobre uma morte, e isso é muito interessante de um ponto de vista analítico. De repente uma morte vale tanto quanto todas as outras mortes do Covid, em termos de atenção. Mas parece ser, no fim de contas, uma espécie de... Nós temos notícias sobre as mortes que estão a acontecer pelo Covid e de repente passamos para notícias também sobre morte, mas neste caso de uma criança e de uma situação diferente daquela que é da pandemia. Mas não há assim muita diferença. Mesmo nós já brincámos aqui com os jornais desportivos e o introduzir do Covid, porque não há futebol. Aliás, agora os jogadores passaram todos a testar, todos os clubes quase têm jogadores que estão infectados e, portanto, a história... Para ficar na moda. Não, sim. Hoje vi o site da RTP, era uma espécie de... Uma vez fui a Istambul e encontrei um miúdo e sabia dizer o plantão todo do Boa Vista. Em Istambul? É verdade. Mas havia algum truco na altura no Boa Vista? Foi 2005. E hoje no site da RTP eu passei a conhecer os nomes do Tondela, os nomes do Moreirense, os nomes da Cova da Piedade, enfim. Isto para dizer, ainda gostava de recuperar aquela ideia, porque da distância, não é? Da distância entre o jornalista, o relato e a coisa relatada, não é? Gostava de voltar a isso, quer dizer, há, e outra vez, a possibilidade de fazer política no momento em que tudo é consenso, resumindo um bocadinho a conversa que estamos a ter até aqui, tudo é consenso, há uma espécie de pensamento único baseado na técnica ou nos conselhos dos médicos, ou seja, onde é que é possível a política, no fundo, neste caso. Bom, o discurso do Gustavo acho eu que é muito político. Gustavo, podes continuar o discurso sobre a questão... Queres que eu continue? Sim. Sim, eu gostava de dizer que há duas formas de lidar com a pandemia e quando nós quando passamos vemos que as revistas cor-de-rosa, elas próprias se posicionam entre aquelas que têm notícias sobre a pandemia, sobre os abraços que não se podem dar e as celebridades que não se veem ou cujos filhos não podem passar de uma casa para a outra. No futebol também é o Covid aberto, fechado, o negócio, só isso. Parece que de repente a gente chega, por exemplo, à Vogue e à Elle e vê uma revista que decide, neste caso é a Vogue, que decide dizer não existe pandemia. Em maio de 2020 não há pandemia. Vamos à praia. Exatamente, vamos à praia, temos estas roupas para vestir, temos estas coisas para fazer, estes restaurantes para pensar, estas joias para usar, estes relógios para pensar, estes produtos de beleza estética e perfumes, nada se passa. E depois temos a Elle, que se posiciona dizendo um pouco ao lado, não mantém o espírito da revista, mas diz como será o mundo do Covid com o cinema. O que é que vai acontecer? Como é que vamos poder ir ao cinema? Como é que podemos filmar? Como é que podemos estar na relação com o cinema? E eu acho que isto representa, no fim de contas, as duas escolhas possíveis sobre esta dimensão, que é ignorá-la e dizer que é, no fim de contas, uma lógica conservadora que diz vamos regressar aonde estávamos, antes de tudo isto ter começado, e é possível, acreditem em mim, que podemos, e outra que diz, não, o futuro, o progresso, neste caso o progresso,
é saber viver com a pandemia e passar a viver com ela e moldar a nossa vida à imagem daquilo que é a realidade. Não vale a pena tapá-la. Isto é político. Então, e é nas revistas de moda que É verdade, isso é político. o Gustavo acaba de dizer, o começo do manifesto do Peter Sloterdijk é mesmo sobre este assunto. A sociedade contemporânea até agora assente num gigantesco consumismo baseado na produção coletiva de uma atmosfera frívola. E a atmosfera frívola é a única que permitiu até agora, podemos dizer, aceitar todas as injustiças e desigualdades que, de qualquer forma, essa atmosfera e o consumismo ajudou a suavizar. A partir de agora, ele diz, quebrou-se o pacto, ok? Entre uma futilidade, entre uma futilidade e uma organização política. Este quebrou-se. Portanto, o que ele de qualquer forma quer impulsionar no seu raciocínio é essa ideia de fim do frívolo e entrar numa lógica na qual teremos que lidar, como estava a dizer, mesmo até o mundo da moda, com a questão da biologia. Não há nada a fazer. Bem, também não, acho que era o Nietzsche que falava no endeusamento da saúde, não é? Uhum. Mas isso é interessante porque exatamente a questão política que eu vos ia colocar a seguir era, o que me parece a mim, estamos entre as imaginações do futuro, não é? O que é possível imaginar no futuro, isto a partir do manifesto do holandês, não é? Aí acho que há a possibilidade de haver política, ou seja, no imaginar o futuro e em propostas de como é que será a sociedade a seguir a esta crise. O que me parece agora é que há esse consenso, e eu estou a começar a jornais, desculpa, então o fim da Revolução Conservadora, vem no El País deste fim de semana, não é? Ou seja, há um pensamento único neste momento e o que é possível fazer a partir daqui? Não. E parece-me que só se resolve a partir de uma imaginação de como será o futuro, entre uma L e uma Vô, que neste caso, se quisermos metaforizar desta maneira. Imagina que chegamos a janeiro e existe um refluxo de casos. Carlos, em França votaram, em França votaram nas administrações. Na Coreia também. Fisicamente foram. Portanto, não é uma coisa... Nós somos os coreanos do Norte. Sul, quero dizer, no Sul, não no Norte. Somos os coreanos do Sul do Norte. Nós sabemos da muralha da Ásia. Sério? Portanto, chega a algocracia. Algocracia, sim. não queremos nunca mais. Que na verdade, mas pronto. Pronto, já podem ir. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.